Fala rapaziada do Legado Azulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui, um vídeo curto aí, pra gente comentar um pouco os comentários de vocês, né? O que vocês acharam aí do vídeo de ontem, os comentários que vocês deram aqui, alguns comentários que eu li aqui bem interessantes, cara, de vocês, e a gente que vai responder alguns aqui, tá bom? Eu só peço pra você, só pra você se inscrever aqui, compartilhar nossos vídeos, avisar os seus amigos que também aos meio-dia, 1h, o Legado sempre posta aí vídeos respondendo seus comentários. Faça isso, compartilhe também os nossos vídeos. É importante aí, além, é claro, de você deixar o seu like, tá bom? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet. Se você não se cadastrou lá, cadastre-se. Aqui no primeiro comentário fixado vai ficar o link aí da 1xBet para você se cadastrar. Quando você efetuar o seu cadastro, você vai colocar o código lá, Azulino. Colocando esse código Azulino, você ganha aí 100% no seu primeiro depósito de bônus. Um exemplo, você se cadastrou lá, colocou o código Azulino, você colocou R$100, você vai ganhar R$100 de bônus para você fazer em apostas. Então você vai ter 200 pratas aí para você fazer em apostas, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, né? Bora pro vídeo. Galera, eu vou começar aqui lendo o comentário do Anderson Carvalho, tá? Ele comenta o seguinte: o clube do Remo tem que deixar de ser amador e olhar para o futuro. É isso, né? Quando a gente fala do executivo de futebol, a gente tá falando disso. Do clube deixar de amadorismo, deixar que algumas pessoas que não entendem nada de futebol se intrometam nas contratações. E claro, né? O profissional aí ser ouvido e fazer as referidas contratações. O Paulo Hugo comentou aqui: se não me engano, o Rony ainda está no Remo. Está mesmo, tá? O Rony tá lá e tá cotado pro elenco do ano que vem. O Rony que eu tô falando é o lateral direito, não é o Rony do Palmeiras, tá bom? Thiago Moraes: é incrível como essa diretoria fica se humilhando para certos profissionais. Sempre colocam os outros acima do clube. Na questão da diretoria e da questão de se humilhar, gente, os dois profissionais que recusaram o Remo, eles optaram por isso, tá? Eles tiveram a opção de aceitar também o convite do Remo. Mas como o Remo precisa, né, de dos profissionais com urgência aqui, eles acharam que não iriam atender a demanda remista. Por isso que o Remo tá atrás aí, inclusive o Saraiva, né? Agora eu me esqueci o nome dele, o primeiro nome dele, é um dos cotados aí para assumir o Remo, tá? O Jairo Amaral, um comentário bem interessante do Jairo Amaral, tá? Na década de 80 e 90 não existia executivo de futebol. O clube do Remo sempre montou grandes elencos. Aliás, você tem toda a razão, Jairo. Toda a razão. Na década de 80 e 90 não existiam. Só que fazem quantos anos? 30, 40 anos atrás. Muita coisa mudou. Não existia computador nessa época, não existia internet, não existia YouTube, não existia Legado Azulino, não existia nada. Tudo se modernizou. O Remo também se modernizou. Aliás, não, né? Tem muita coisa no Remo que é da década de 80 e 90. Por isso que as coisas não funcionam lá. O executivo de futebol é importante em todo o clube. Não tô falando só no Brasil não, tá? Tô falando no mundo. Todo clube que se preza tem um bom executivo de futebol justamente para gerenciar essas contratações. E claro, com o aval do técnico. Por exemplo, lá no Manchester City, no Liverpool. Tô falando dos clubes grandes, tá? Os clubes máquinas aí. O treinador, ele participa veementemente das contratações. O Guardiola e o Klopp, eles indicam nomes de jogadores também. E a diretoria vai lá e acata. Algo que está sendo semelhante no Remo. Eu acho até interessante ouvirem aí o Marcelo Cabo. Inclusive, ele já indicou alguns nomes aí bem interessantes, tá? Pro clube do Remo. O Antônio Oliveira: Felipe Saraiva está no radar também, pelo que eu ouvi falar. É, exatamente, Felipe Saraiva. Esse é o nome aí também do cara, um dos caras, tá? Que o Remo tá atrás aí para ser o executivo de futebol. O Fernando Gualberto: manda um salve para a comunidade brasileira remista em Boston. Olha aí, ó, a galera que assiste o Legado Azulino lá em Boston, nos Estados Unidos, hein? Fernando Gualberto, um abraço aí para a comunidade remista, tá? Que tá em Boston. O Jairo Amaral também comentou aqui também outro comentário bem interessante. Enquanto estiver contratações como nível Gustavo Ramos, o Remo continuará nas divisões inferiores do futebol brasileiro. Você falou, tá, do executivo de futebol, e é isso, que a falta do executivo de futebol. Quando você não tem um profissional que conhece o mercado, a chance de vir em jogadores desse nível é maior, tá? Então, muito bem aquela situação que a gente vem falando do executivo de futebol, tá? Não, esse Gustavo Ramos não, tu é doido? Pois é, meu amigo, eu também fiquei na mesma situação quando eu vi alguns torcedores pedindo
esse jogador no clube do Remo, porque passaram Veraldo e Luan. Tá vendo a margem que dá quando você traz jogadores ruins? Você também dá margem para que o torcedor peça jogadores ruins também que passaram no Remo. O que o Gustavo Ramos fez no Remo para o torcedor pedir ele de volta? Aliás, ele protagonizou um dos piores ataques que eu vi do Remo na minha vida. Na minha vida. Eu não vi esse ano um ataque tão ruim. Eu não vi em 2021, que a gente foi rebaixado, um ataque tão ruim. Eu não vou comentar 2020 porque nós tivemos o nosso melhor ataque aí, eu acho que dos últimos 5 anos aí. Não vi em 2018 também, apesar do nosso time ser um time bem ruim, mas o nosso ataque não era tão ruim, apesar de ter o Isaac ali, né, na frente. Em 2017 nós tínhamos também um bom ataque, o Pimentinha ali e outros atacantes, Edgar jogando bem, né. Agora 2019, Emerson Carioca e Gustavo Ramos. Depois chegou o Neto Baiano, em fim de carreira. Marcão Assis, vários nomes de cracassos que passaram no Remo, né. Pois é. Tanto é que o Gustavo Ramos era titular, né, nesse time, né, pra você ver o nível do ataque do Remo que era, né, nessa época. O Guto Portilho, isso que esse rapaz comentou é o que tá vendo nos vídeos daquele rapaz que já tretou contigo. Olha, gente, sobre treta com outros canais, eu não vou perder meu tempo aqui, tá? Não vou perder meu tempo aqui, é o que esses caras querem. Eu aprendi uma coisa, ali acho que foi o Felipe Rett que comentou isso, tá? Se você puder ver aí. Ninguém odeia o fraco e nem inveja o ruim. Ninguém. Então, minha palavra basta, né? Wallace, o N só conta mentira pra iludir a torcida do Remo, Wallace Santos, né? É o tipo de comentário aqui que eu não vou perder meu tempo aqui com esse cara, tá? Não mostro nem a foto, olha a foto dele aqui, ó, foto vermelha, fundo vermelho, tá? Se você mostrar a cara, eu te respondo, meu amigo. Se você mostrar a sua cara aqui, eu te respondo. É o tipo de covarde, né, que vem aqui falar merda. E esse tipo de covarde, gente, tem em todo lugar, tá? Não é só na torcida do Remo, não é só na torcida do Paysandu. Todo lugar tem esse tipo de covarde que se esconde pra atacar os outros. Porque é aquilo, né, Wallace? Ninguém odeia o fraco e nem inveja o ruim. Bom, aqui o Renan Mello, né? Só pra gente terminar aqui, ele, pra mim, foi um dos melhores comentários da noite, na minha opinião, tá? O comentário dele, aliás, dos outros também foram muito bons, mas esse do Renan Mello aqui, Merlo, né? Foi muito bom, tá? É por isso que o futebol paraense não progride. Do que adianta o executivo de futebol? Ele botou aspas aqui e fecha aspas, tá? Uma pergunta. Como assim, chefe? O futebol tá todo organizado hoje em dia pra falar de asneira, cara. Lembrei da pergunta do Abner ao Marcelo Cabo, tá no podcast. Eu acho que o Remo não precisaria de um executivo, já que você poderia ajudar nas contratações. O Abner sempre soltando, né, essas bombas aí, essas pérolas nas entrevistas dele, né. Mas é um cara bem bacana. Eu acho que o conteúdo do Abner não é um conteúdo ruim, não. Dá pra você assistir de boa, ainda se divertir ainda. Mas, mais ou menos isso, né, foi o que ele falou. Marcelo Cabo respondeu que a parte dele era ser treinador, mas poderia sim dar dicas nas contratações. Claro que dá. Pode indicar alguns nomes sim, nas contratações. Mas o correto é que cada um está na sua área, né? Na Série A hoje, nenhum clube pode ficar sem um executivo de futebol. E muitos leigos aí não precisam de executivo de futebol. Querem o bagulho todo bagunçado, pô. Por isso os jogadores vêm aqui e não dão a mínima. Jogam do jeito deles. Vem um clube todo desorganizado. Pois é, né? Isso também parte das contratações, parte da questão interna. Concordo plenamente com o comentário, cara. Aliás, eu não tenho nenhuma vírgula aqui para colocar, porque um clube de futebol hoje, um prezado clube de futebol hoje, um clube que se preze, ele tem um executivo de futebol. Pelo menos um executivo de futebol. Deveria ter um olheiro, deveria ter outros profissionais também para trabalhar nessa área. Mas um executivo de futebol é ideal num clube como o Remo. Se você também tem um comentário aí, deixa aí seu comentário. A gente pode ler aí nos próximos vídeos, tá? Não se preocupe. A gente vai sempre aqui respondendo os comentários de vocês, tá bom? Então é isso. Até a próxima, meus amigos. Tchau.